Bem-vindo de volta. Na última aula nós vimos que quando escrevemos um JSX que seja um componente próprio do React, por exemplo, esse componente H1, e queremos passar propriedades para ele, nós colocamos como atributos. Por exemplo, a propriedade name, a propriedade ID e a propriedade onClick. Porém, como esse componente H1 é do React, o React sabe o que fazer com os atributos que passamos para esse componente. É tarefa da biblioteca React compreender esses atributos, ver se eles fazem algum sentido e aí dar funcionalidade para eles. Porém, nós também criamos componentes React. Os componentes funcionais, por exemplo, como Hello World JSX e Hello World JS. O que acontece se eu colocar atributos, e aí atributo entre aspas, não são atributos, nesta tag Hello World JS, que vai invocar esse componente funcional. Bom, vamos ver. Vou colocar aqui name igual João e ID igual a Paulo, por exemplo. Hello World JS é esse componente funcional e aqui eu vou ver o que ele recebe. Vou colocar aqui props. Então essa função agora ela tem uma propriedade chamada props e eu vou dar um console log nessa props para a gente ver no navegador. Vamos lá no navegador, vamos aqui no console, vamos ver. Veja aqui, ele recebe um objeto com dois pares de valores, né? Duas propriedades, ID e name, ID Paulo, name João. Que foi exatamente o que eu passei quando eu escrevi Hello World JS, name igual a João, ID igual a Paulo. Então, quando eu coloco atributos num componente que eu criei, eu que tenho que lidar com esses valores. Eu que tenho que saber o que eu vou fazer com isso. O React não tem ideia do que eu estou fazendo com isso. Mas eu posso, por exemplo, passar esses valores para frente. Ou seja, passar esses valores, name e ID, para o componente React que eu estou criando com createElement. Então, por exemplo, aqui, name, eu não vou mais colocar João. Eu vou colocar props.name. ID, eu não vou colocar mais João, eu vou colocar props.id. Posso até tirar o console log, salvar e vamos ver o que ele está gerando lá no DOM real. Vou botar aqui elements, está aqui em cima, div id roots, h1 name João, id Paulo. De onde é que veio esse name João, id Paulo? Veio quando eu declarei esse componente, hello world JS, eu passei para ele duas propriedades, name, ID, que eu recebi como argumentos dessa função, peguei os argumentos dessa função e passei para frente para o componente H1. A mesma coisa vale aqui, se eu estiver, por exemplo, utilizando Hello World JSX. Posso colocar aqui props. E agora a diferença é, como é que eu utilizo essa variável props aqui dentro do JSX? Quando eu quero utilizar JavaScript dentro do JSX, nós colocamos entre chaves. Então, aqui entre chaves eu posso colocar props.name, aqui id, a mesma coisa, props.id, vou salvar e aqui eu vou renderizar de vez o Hello World JS, Hello World JSX, vou salvar e só para estar correto, vou colocar agora name João Paulo, ID vou colocar 12, vamos ver o que ele está gerando no DOM real. Vamos ver aqui, div id roads, veja, H1, name, João Paulo, ID 12. Se eu quiser também o texto aqui onde está Hello World, eu também posso passar o texto, eu posso passar o que eu quiser. Vou passar aqui, por exemplo, texto igual Olá React. E aí esse texto vai ser uma propriedade desse objeto props, eu posso vir aqui, colocar entre chaves, props.texto. Text, perdão. Botei text, não texto. Vou salvar, veja que está aqui Olá React. Então, quando nós passamos propriedades ou atributos de um elemento, de uma tag entre aspas sempre, né? Porque isso aqui não é uma tag JSX, essas propriedades aqui, elas passam para a função como um objeto, e aí o nome desse objeto pode ser qualquer um, é meio que uma convenção chamada de props, mas eu posso colocar aqui qualquer coisa,
ou qualquer, eu vou mudar aqui props para qualquer, para você ver que vai dar a mesma coisa. Aqui eu vou mudar de Olá React para Olá React, com várias exclamações. Note que Olá React, exclamações. Então, uma coisa que eu queria que ficasse claro é que quando nós estamos trabalhando com componentes que nós criamos, nós temos que lidar com as propriedades que nós passamos. Já quando são componentes do React, e aí note que a diferença é que nos componentes que nós criamos, a primeira letra maiúscula, e os componentes React, a primeira letra é minúscula. Quando são componentes do React, o React que vai analisar e entender essas propriedades que nós passamos para ver se faz algum sentido. Então é isso. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.